A lei do pêndulo. Vamos começar nossa cátedra desta noite. Certamente, a humanidade vive entre o batalhar das antíteses, entre a luta cruel dos opostos. Às vezes nos encontramos muito alegres, contentes, outras vezes nos achamos deprimidos, tristes. Temos épocas de progresso, de bem-estar, uns mais que outros, de acordo com a lei do karma. Também temos épocas críticas no econômico, no social, etc. Há vezes que nos encontramos otimistas, com relação à vida, e há vezes que nos sentimos pessimistas. Sempre se viu que a toda época de alegria, de contentamento, lhe segue uma temporada depressiva, dolorosa, etc. Ninguém pode ignorar de que sempre estamos submetidos a muitas alternativas no terreno prático da vida. Pelo comum, as épocas que nós denominamos felizes, seguem épocas angustiosas. É a lei do pêndulo a que governa, realmente, nossa vida. Vocês viram, por exemplo, o pêndulo de um relógio, assim que sobe, pela direita, como se precipita para ascender pela esquerda. Essa lei do pêndulo governa também as nações, não há dúvida. Nas épocas, por exemplo, em que o Egito florescia às margens do Nilo, o povo judeu perecia, não é que perecia, era nômade no deserto. Muito mais tarde, quando o povo egípcio decaiu, se levantou vitorioso o povo hebraico, é a lei do pêndulo. Uma Roma triunfante, se sustentava sobre os ombros de muitos povos, mas depois cai, com a lei do pêndulo, e esses povos ascendem vitoriosos. A União Soviética, por exemplo, se apaixonou terrivelmente pela dialética materialista, mas agora o pêndulo começa a mudar, está passando ao outro lado, e como resultado, a dialética materialista está ficando, ou já ficou praticamente jogada de lado, já não tem nenhum valor. Hoje em dia, a maior produção que temos em matéria de parapsicologia, a devemos à União Soviética. E está já comprovado, de acordo com os dados, que a União Soviética está produzindo a maior quantidade de matérias relacionadas com a parapsicologia. Se usa o hipnotismo nas clínicas, a parapsicologia em todos os hospitais, etc. Ao passo que vai a União Soviética, dentro de pouco tempo haverá passado, exatamente, ao lado oposto do materialismo, se fará feito absolutamente mística e espiritual. Já leva esse caminho, muitos paladinos místicos estão decolando, pois, na Rússia. A dialética de Karl Marx? Pois, ficou jogada de lado, está caindo, praticamente, no fosso do esquecimento, para deixar seu posto à parapsicologia e posteriormente ao esoterismo científico, ao ocultismo, à yoga, etc., porque o pêndulo está mudando, está passando ao outro lado, da tese à antítese. Todos os seres humanos dependem da lei do pêndulo, isso é óbvio. Temos bons amigos e se sabemos compreendê-los, é claro que poderemos conservar sua amizade, seria absurdo que nós exigíssemos que nossos amigos não estivessem jamais submetidos à lei do pêndulo. Nunca deve nos surpreender, por exemplo, que um amigo com o qual tivemos sempre boas relações, resulte da noite à manhã com a testa franzida, iracundo, birrento, de mau gênio, duro nas palavras, etc., ante nós. Nesses casos é que fazer uma saudação respeitosa e retirar-nos, para que o amigo tenha tempo de se desafogar. E pelo fato de que nos faça macar um dia, não devemos nós desanimar-nos, antes bem, compreendê-lo, porque não há ser humano que não esteja submetido à lei do pêndulo. Assim, pois, que vale a pena ser reflexivo. Esta lei do pêndulo, parece ou entendo que se faz muito manifesta, especialmente nos nativos de Gêmeos, de 21 de maio a 21 de junho. Estes de Gêmeos têm, se diz, uma dupla personalidade. Como amigos são extraordinários, maravilhosos, chegam até ao sacrifício por suas amizades, mas quando muda a personalidade, então são o oposto e todo mundo fica desconcertado. Bom, este é, precisamente, um exemplo do que é a lei do pêndulo. Não quero dizer que eles sejam unicamente os exclusivos nesta questão da lei do pêndulo, não, até lá não chegamos. Mas sim pelo menos a especificam, a põem de relevo, servem como de padrão de medida, nos indicam o que, em realidade de verdade, é tal lei. Quem conhecemos aos nativos de Gêmeos, sabemos manejá-los.
Quando vem sua personalidade fatal ou negativa à manifestação, nós não colocamos nenhuma resistência e, pacificamente, aguardamos que volte a personalidade simpática à atividade. Resulta interessante tudo isto, mas é que a lei do pêndulo não somente está demonstrada pelos nativos de Gêmeos, também a podemos evidenciar em nosso organismo. Existe uma diástole e uma sístole no coração, que dizer, a lei do pêndulo. Diástole vem de certa palavra grega que significa reorganizar, preparar-se, acumular, etc. Sístole significa contração, impulso, direção, de acordo com certas palavras gregas. Durante a diástole, o coração se abre para receber o sangue, mas também organiza, prepara, etc., até que toma uma nova iniciativa, se contrai e lança, pois, o sangue a todo o organismo. Este lançamento é importante, por ele se existe. O que sim me dou conta cabal, é que as gentes compreendem que há uma diástole e uma sístole, mas não entendem que entre a diástole e a sístole existe uma terceira posição, a de preparação, ordenamento, acumulação de potências vitais, etc. Nos será dito que é muito breve, pois, o intermédio entre a diástole e a sístole. Aceito, se trata de milésimos de segundo. Para nós resulta demasiado fugaz, mas para esse mundo maravilhoso do infinitamente pequeno, para esse mundo extraordinário do microcosmo, pois, é o suficiente como para realizar prodígios. Olhando as coisas desde este ângulo, me parece que nós deveríamos orientar-nos com a questão esta da diástole e da sístole e sua síntese organizativa, isso é óbvio. A gente toda, em seus relacionamentos ou em interrelações, vive completamente escravizada pela lei do pêndulo, tão logo sobe com alegria transbordante, cantando vitória, como se vai ao outro lado, deprimidos, pessimistas, angustiados, desesperados. Até parece complicar-se toda, de acordo com a lei do pêndulo. As altas e baixas da moeda, subidas e baixadas das finanças, as épocas de maravilhosa harmonia entre familiares, os tempos de conflitos e problemas, se sucedem todos, inevitavelmente, de acordo com essa lei do pêndulo. Para nosso modo de ver as coisas, podemos assegurar, de forma enfática, que a lei do pêndulo é mecanicista em um 100%. Essa lei do pêndulo a temos em nossa mente, em nosso coração e também no centro motor instintivo sexual. É óbvio que em cada centro existe a lei do pêndulo. Na mente, está perfeitamente definida com o batalhar das antiteses, nas opiniões encontradas, etc. No coração, com as emoções antitéticas, com os estados de angústia e de felicidade, de otimismo e depressão. No centro motor instintivo sexual, se manifesta nos hábitos, os costumes, os movimentos, franzimos a testa, estamos sinistros quando nos achamos deprimidos, ou sorrimos alegres, baixo impulso, pois, do centro motor, quando nos achamos muito contentes, etc. Saltamos, brincamos cheios de alegria por uma boa notícia, ou nos trememos as panturrilhas ante um perigo iminente. Tese e antítese do centro motor, a lei do pêndulo no centro motor. Conclusão, somos escravos de uma mecânica. Se alguém nos dá palminhas no ombro, sorrimos tranquilos, se alguém nos dá uma bofetada, contestamos com outra, se alguém nos diz uma palavra de elogio, felizes nos sentimos, mas se alguém nos fere com uma palavra agressiva, nos sentimos terrivelmente ofendidos. Total, somos maquininhas submetidas à lei do pêndulo, cada qual pode fazer de nós o que lhe dê vontade. Querem nos ver contentes? Deem-nos umas quantas palminhas no ombro e uma quantas lisonjas ao ouvido, e estamos contentíssimos. Querem nos ver cheios de ira? Digam-nos uma palavra que nos fira o amor próprio, digam-nos qualquer palavra dura, e no verão também ofendido, iracundos. Assim, pois, a psique de cada um de nós, em realidade de verdade, está submetida ao que os demais querem. Não somos, isso é triste dizer, donos de nossos próprios processos psicológicos, qualquer um pode manejar nossos processos psicológicos, somos verdadeiras marionetes que qualquer um maneja. Se eu quero tê-los aqui contentes a vocês me basta adoçar-lhes o ouvido, elogiá-los, os tenho felizes. Se eu quero que vocês fiquem desgostosos comigo, me coloco a ofendê-los e então vocês franzem a testa, o entrecenho, já não me olham com doces olhos, como neste momento me estão olhando, se não em forma iracunda, com olhos de pistola.
Mas se eu quero voltar a vê-los contentes, volto e lhes digo umas palavrinhas doces e voltam a estar contentes, e me voltam a olhar docemente. Conclusão, se convertem para mim, vocês, em um instrumento em que posso eu tocar melodias, já doces, já graves, já agressivas, já românticas, como queira. Então, onde está, pois, a individualidade das gentes? Pois, não a possuem, se não são donos de seus próprios processos psicológicos. Quando não se é dono de seus próprios processos psicológicos, não pode dizer, realmente, que tem uma individualidade. Saem vocês, por exemplo, à rua, vão muito contentes, enquanto não ache o que lhes desgoste. Talvez vão dirigindo seu carrinho e por aí vem um louco, desses que andam pela cidade, e os ultrapassa pela direita e lhes corta. Isto lhes ofende terrivelmente. Se vocês não protestam nesse momento com a palavra, pelo menos protestam com a buzina, mas sem protestar não ficam. Quer dizer, o do carrinho que os ultrapassou, que os incomodou, que os fastidiou, os fez mudar totalmente. Se iam contentes, se encheram de ira, então, o do carrinho pôde mais sobre vocês, pois, pode maneja sua psique e vocês não puderam. Vão vendo, pois, a lei do pêndulo. Bom, haveria alguma forma de escapar desta terrível lei mecânica do pêndulo? Acreditam vocês que há alguma maneira de escapar? Se não a houvesse, estaríamos condenados a viver uma vida mecânica per seculum seculorum. Amém. Obviamente, que tem que haver algum sistema que nos permita evadir essa lei, ou manejá-la. Existe, realmente, temos que aprender, tornar-nos compreensivos, reflexivos, aprender a ver as coisas, na vida, tal como são. Obviamente, que qualquer coisa na vida, tem duas caras. Uma superfície qualquer, nos está indicando a existência de uma cara oposta, isso é inquestionável. O anverso de uma medalha, nos sugere o reverso da mesma. Tudo tem duas caras, as trevas são o oposto da luz. Nos mundos suprassensíveis, pode-se evidenciar que ao lado de um templo de luz, existe sempre um templo tenebroso, isso é claro. Mas, por que cometemos nós o erro de alegrar-nos ante algo positivo e de protestar antes algo negativo, se são as duas caras do mesmo? Pense que o erro mais grave nosso consiste, precisamente, em não saber olhar as duas caras de qualquer coisa, ou de qualquer circunstância, etc. Sempre vemos nada mais que uma cara, nos identificamos com ela, sorrimos, mas quando nos apresenta a antítese da mesma, protestamos, rasgamos nossas vestimentas, trovejamos e relampejamos, não queremos nós, em verdade, cooperar com o inevitável e esse é nosso erro, precisamente. Há vezes que nos apaixonamos por um pratinho da balança e outras vezes pelo outro pratinho, há vezes que vamos a um extremo do pêndulo e há vezes que vamos ao outro. E por este motivo não há paz entre nós, nossas relações são péssimas, conflitivas. A toda época de paz lhe sucede uma época de guerra e a toda época de guerra lhe sucede uma de paz. Somos vítimas da lei do pêndulo e isso é doloroso. A isso se deve, precisamente, a tempestade de todos os exclusivismos, a luta de classes, os conflitos entre o capital e os trabalhadores, etc. Se nós pudéssemos ver as duas caras de toda a questão, realmente tudo seria diferente, mas desgraçadamente na falta compreensão. Se queremos ver as duas caras de cada questão, se faz necessário, a meu modo de entender as coisas, viver, não dentro da lei do pêndulo, senão dentro de um círculo fechado, um círculo mágico. Imaginemos um círculo ao redor de nós, um círculo mágico. Por esse círculo vão passando todos os pares de opostos da filosofia, as teses e as antíteses, as circunstâncias agradáveis e desagradáveis, as épocas de triunfo e de fracasso, o otimismo e o pessimismo, o que chamam bem e o que a gente chama mal, etc. Ao redor deste círculo mágico podemos ver um desfile muito interessante, descobriremos, por exemplo, que a toda alegria lhe sucede, em seguida, estados depressivos angustiosos, dolorosos. Quando a gente se ri mais, as lágrimas são maiores e os prantos piores. Observem, haverão visto vocês que houve, na vida, instante em que todo mundo ri, a família que todos estão contentíssimos, que não há senão gargalhadas e alegria, uma coisa é. Quando vê em uma família isso, pode profetizar, certo de que não vai falhar,
de que a essa família lhe aguarda um sofrimento, em que todos vão a chorar. Isso é certo, porque tudo é duplo na vida. A careta essa da gargalhada, lhe segue outra careta falta, a da suprema dor e o pranto. Aos gritos de alegria, etc., lhe sucedem os gritos de suprema dor. Tudo tem duas caras, a positiva e a negativa, isso é óbvio. Este sinal, por exemplo, esotérico. Suponham vocês o reflexo aqui, no solo. Observe no solo a sombra. O que se vê? O diabo. E, entretanto, é o sinal do esoterismo, mas sua sombra, obviamente, tem a cara do diabo. Tudo é duplo na vida, não há nada que não seja duplo. Quando se acostuma a ver as coisas desde o centro de um círculo mágico, tudo muda, se libera da lei do pêndulo. Em certa ocasião, tive o corpo físico de Tomás de Kempis, escrevi em uma obra intitulada Imitação de Cristo, a seguinte frase: não sou mais porque me elogiam, nem menos porque me vituperam, porque sempre sou o que sou. Isso é claro, tudo tem dupla cara, o elogio e o vitupério, o triunfo e a derrota, tudo tem duas caras. Quando se acostuma a ver qualquer circunstância, qualquer coisa, qualquer acontecer, em forma íntegra, unitotal, com suas duas caras, pois, se evita na vida muitos desenganos, muitas frustrações, muitas decepções, etc. Se a pessoa trata a uma amizade, a um amigo, pois, deve compreender que esse amigo não é perfeito, que tem seus agregados psíquicos, que em qualquer momento poderia passar de amigo a inimigo, o que é normal, ademais. E o dia em que isso aconteça de verdade, o dia que esse acontecer se realize, já não se passa por nenhuma desilusão, está curado em saúde, isso é óbvio. Recordo quando comecei com o movimento gnóstico. Por aí, umas 3 ou 4 pessoas me seguiam e em verdade eu havia posto todo o meu coração nesta gente, lutando por ajudá-los. Que saíram em corpo astral, que a meditação, que no estudo da gnosis, etc. Consegui formar certo grupinho, tudo aguardava então, menos que alguém do grupinho se retirara, posto que havia vindo de cheio, dedicado a formar esse grupinho com muito amor. Claro, quando um dos do grupo se retirou, senti como se me houvesse cravado um punhal no coração. Disse: mas se eu lutei tanto por este amigo, se eu queria que ele marchasse pela senda como devia ser, se eu não lhe fiz nenhum mal, por que me trai? Se afiliou a outra escola. Tudo pensava, menos que alguém que está recebendo os ensinamentos, pudesse afiliar-se a outra escolinha. Entretanto, resolvi continuar estoicamente com meu trabalho. Foram aumentando no grupo e chegou o dia em que havia muita gente. Por aqueles dias me foi dito nos mundos superiores, que o movimento gnóstico era um trem em marcha, e que uns passageiros desciam em uma estação e que outros subiam em outra estação, que mais além baixavam outros e muito mais além subiam outros. Conclusão, era um trem em marcha e eu era o maquinista que ia conduzindo a locomotiva, portanto, não deveria preocupar-me. Assim o entendi, e realmente, mais tarde o pude comprovar. Uns passageiros subiam em uma estação e abaixavam mais adiante, e assim sucessivamente. Desde então me tornei estoico. Vi também que se retirava um e chegavam 10. Bom, disse, então não há por que me preocupar tanto. Desde aquela época, pois, depois de um grande sofrimento por um que se retirou, aprendi que muito raro é o que chega à estação final. Isso me custou bastante dor. Que hoje se retire um irmão, que lhe vá bem. Já não sou aquele que se enchia de terrível angústia, desesperado pelo irmãozinho, esses tempos já passaram. Que se retira um, chegam 10, chegam 20, o que é um quando há tanta gente? Por gente não devemos brigar, isso é claro. Todos estão submetidos à lei do pêndulo, os que hoje se entusiasmam pela gnosis, amanhã se desiludem. Isso é normal, todos vivem dentro dessa mecânica. Aprendi, então, a ver as duas caras de cada pessoa. Se afilia alguém à gnosis, a ajudo e tudo, mas estou absolutamente certo que esse alguém não vai a permanecer conosco toda a vida, que esse alguém não vai a chegar à estação final. Como sei por antecipado, pois estou curado em saúde. Me coloquei, exatamente, no centro do círculo mágico para ver tudo que no círculo vai passando, cada circunstância, cada pessoa, cada acontecer,
cada sucesso com suas duas caras, positiva e negativa. Se a pessoa se situa no centro e vê passar tudo ao seu redor, sem tomar partido pela parte positiva ou pela parte negativa de cada coisa, se evita muitos desenganos, muitos sofrimentos. O erro mais grave na vida é querer ver nada mais que uma cara de qualquer questão, uma cara de uma amizade, uma cara de uma circunstância, uma cara de um objeto qualquer, uma cara de um acontecer. Isso é grave porque tudo é duplo. Quando vem a parte negativa, então sente a pessoa que lhe cravam 7 punhais no coração. Há que aprender a viver, meus amigos, há que saber viver, se vocês querem chegar longe, não como muitos. Porque se vocês unicamente veem uma cara nada mais, não veem a antítese, a outra cara, a fatal, tem que passar por muitos desenganos, por muitos desencantos, por muitos sofrimentos, terminam doentes e ao fim morrem. A pobre Blavatsky, por exemplo, a mataram. Quem a matou? Todos seus caluniadores e detratores e inimigos secretos, e amigos, ou esses que se dizem amigos. Simplesmente a assassinaram, não com pistolas nem com facas, não, não, não. Falaram mal dela, a caluniaram publicamente, a traíram, etc., 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 e outras tantas ervas. Conclusão, morreu a pobre cheia de sofrimento. Eu francamente, o lamento muito. Mas esse gosto não o darei a todos os irmãozinhos do movimento. Eu vejo, em cada irmãozinho, duas caras. Um irmão que hoje está conosco, que estuda nossa doutrina, o aprecio, o amo, mas o dia em que se retira, para mim é normal que se retire, mas bem estranho quando alguém dura demasiado. Mas, para aprender esta horrível lição, tive que sofrer fortemente. Os primeiros, sim, foi como se me cravaram um punhal no coração, já, depois, me tornei como o melhor, parece que me saiu um calo no coração. De maneira que o da Blavatsky não me vai suceder, porque eu estou olhando as duas caras de qualquer questão, estou sim, em uma terceira posição, na posição em que está o coração quando está se preparando para sua sístole. Ele está em estado de alerta, absorvendo em suas profundidades, preparando, organizando, para logo recolher, comprimir-se e lançar o sangue em todo o organismo. Esse terceiro aspecto é muito útil. Melhor dito, considero que melhor é viver no centro de um círculo mágico, que nos extremos do pêndulo. Esse centro, no Oriente, na China, especialmente, se chama o Tão. Tão é o trabalho esotérico gnóstico, tão é o caminho secreto, tão é o Inri, tão é o Ser. Quando se vive no centro do círculo, pois não está metido dentro desse joguinho mecânico da lei do pêndulo, não está submetido às alternativas essas de angústia e de alegria, de triunfo e de fracasso, de alegria e de dor, de otimismo e pessimismo, etc. Não, se liberou da lei do pêndulo, isso é óbvio. Mas, repito, há que aprender a ver cada coisa em suas duas caras, positiva e negativa, e não se identificar nem com uma nem com outra, porque ambas são passageiras. Tudo passa, na vida tudo passa. Dentro do mundo este que poderíamos chamar intelectual, sempre senti como uma certa aversão às opiniões. Porque tenho entendido que uma opinião emitida não é mais que a exteriorização intelectiva de um conceito, com o temor de que seja outro verdadeiro. Isso, naturalmente, acusa supina ignorância, isto é grave, ali estão as antíteses. Todavia não entendo, não compreendo por que motivo, certa pitonisa sagrada lhe disse a Sócrates que havia algo entre a sabedoria e a ignorância, e que esse algo era a opinião. Francamente, ainda seja muito sagrada essa pitonisa, não pude aceitar sua tese, porque a opinião advém da personalidade e não do ser. A personalidade, realmente, conduz aos seres humanos até a involução submersa dos mundos e infernos. A personalidade é múltipla, como lhe dizia em certa ocasião, tem muitos transfundos, é artificial, está formada pelos costumes que nos ensinaram, com essa falsa educação que recebemos nas escolas e colégios, que nos separou do ser, e que não guarda nenhuma relação com as distintas partes do ser. A personalidade é artificial. Como queira que nos afasta de nosso próprio ser interior profundo, obviamente nos conduz por um caminho equivocado que nos leva até a involução do reino mineral submerso. De maneira que, estou pensando aqui em voz alta, que quando não se sabe algo, é preferível calar-se antes que opinar,
porque a opinião é o produto da ignorância. Se opina porque ignora, senão, não opinaria. Se emite um conceito, com o temor de que outro seja o verdadeiro, vejam vocês esse dualismo da mente. Essa é a lei terrível do pêndulo, a uma opinião se contrapõe outra. De maneira que a personalidade se move dentro da lei do pêndulo, vive no mundo das opiniões contrapostas, dos conceitos antitéticos, do batalhar das antíteses. Então não sabe nada a personalidade e a opinião é produto da ignorância. Se analisamos o que é a personalidade, que é a que origina a opinião, chegamos à conclusão de que a opinião é o resultado da ignorância. De maneira que o que essa pitonisa lhe disse a Sócrates, me parece equivocado. Lhe pergunta Sócrates, também, a pitonisa, divinui se chamava a pitonisa de Delfos, sobre o amor. Disse Sócrates que o amor é belo, inefável, sublime. A pitonisa lhe contesta que propriamente, não é belo. Sócrates lhe disse, assombrado lhe responde. Por acaso não é belo? Então é feio? A pitonisa lhe diz. Não podes ver senão o feio, como se não existisse mais que o feio. Não podes conceber que entre o belo e o feio há algo diferente, algo distinto? O amor não nem belo nem feio, é diferente e isso é tudo. Sócrates, como era um sábio, teve que guardar silêncio. Claro, como estou pensando aqui em voz alta com vocês, lhes convidaria à reflexão, como têm visto vocês o amor? Como o viram? Não como lhes disseram que é, senão como vocês o sentiram, belo ou feio. Algum de vocês me pode dar uma resposta? Quem ousaria responder? Estudante, mestre, quando se está apaixonado, pois, é belo, e se a pessoa recebe uma desilusão, pois, se torna feio aquele belo, para os dois pretendentes. Para mim, pois, aí há. Mas há que buscar. Mestre, vejamos. Estudante, sempre se relacionou a beleza com o amor, e o feio com a antítese do amor. Esses são aspectos psicológicos, porque nossas avózinhas, pelo menos, quando nos falavam das fadas, as pintavam por ser boas, belas, e quando nos falavam dos ogros, por serem ruins, os pintavam feios. Então creio que está, mais além desses conceitos. Mestre, estão boas as respostas. Mas deve fazer-se uma diferença entre o que é belo e o que é o amor. De maneira que não está muito completa a questão. Vejamos quem dá uma resposta. Vejamos tu. Estudante, pressinto que o amor está mais além desse par de opostos, transcende o belo e o feio, está mais além. Mestre, a resposta está muito interessante. Vejamos, diga-me, irmão. Estudante, o amor é inefável porque não é uma questão intelectiva, é uma emoção que poderíamos chamar sublime. Mestre, essa resposta está mais transcendental. Estudante, mestre, eu considero que o amor é indescritível, quando se sente amor, pois, não se pode manifestar com palavras. Estudante, mestre, eu diria que para nós é muito difícil dizer se o amor é belo ou feio, porque nós não conhecemos o amor. Estamos em vias de conhecer o amor. Só um ser superior conhece o que é amor. Mestre, bom, vejamos, a última das respostas. Estudante, penso que desde o ponto de vista de nossa humana personalidade, tudo é relativo, tudo depende das circunstâncias. Aprofundando e interiorizando dentro de nós mesmos, penso que se escapa do nosso. Isso já pertence, realmente, ao ser, e não à humana personalidade. Se a nós nos interessa, é bom, se não nos interessa é mal, quer dizer, é questão de colocar-se no intermédio. Mestre, te escutamos, quem mais vai a dizer algo? Vejamos, Shepard, estudante, o amor é como o ser, a única razão do amor, é o mesmo. Mestre, vejamos, irmão, estudante, eu conceituo que o amor consiste em harmonizar com tudo e com todos. Mestre, está bem. Mas em realidade de verdade, que a pitonisa aquela de Delfos, que falou a Sócrates, insinuou praticamente uma verdade, o amor mais além do belo e do feio. Que a beleza provém do amor, é outra coisa. Por exemplo, quando o ego é dissolvido, fica em nós a beleza interior, e dessa beleza provém isso que se chama amor.
De maneira que, então, o amor, em si mesmo, está mais além dos conceitos que se tem sobre a feiura e sobre a beleza. Não se pode definir, porque se define desfigura. Teria então razão ou não a pitonisa? Se a tem, está mais além dos conceitos de feiura e de beleza, ainda que do amor provém a beleza, resulta a beleza. Onde existe o verdadeiro amor, existe a beleza interior, isso é óbvio. Assim que, irmãos, entre a tese e a antítese, sempre há uma síntese que coordena e reconcilia os opostos. Vejamos isto. Sabemos que existe a grande batalha entre os poderes da luz e os poderes das trevas. No mesmo esperma sagrado, existe uma luta entre os poderes atômicos da luz e os poderes atômicos das trevas. Em todo o criado, existe essa grande luta, as colunas de anjos e de demônios se combatem mutuamente, em todos os rincões do universo. Quando não se tem, todavia, a pedra filosofal, vê como impossível a reconciliação dos opostos luz e trevas dentro de si mesmo. Mas quando se logra a pedra dos filósofos, a pedra da serpente, a base de trabalhos conscientes e padecimentos voluntários, então mediante a mesma, logra reconciliar os opostos, e os reconcilia em si mesmo, porque reconhece que tudo na criação tem dupla cara. E só mediante uma terceira posição, quer dizer, só mediante o tão, no centro do círculo mágico, só mediante a síntese, podemos reconciliar os opostos dentro de nós mesmos, isso é óbvio. Assim que se faz necessário que aprendamos a reconciliar os opostos, se faz necessário que nos libertemos da lei do pêndulo e que vivamos melhor dentro da lei do círculo. A pessoa se libera da lei do pêndulo quando se coloca na lei do círculo, quando se coloca no tão, que está no centro do círculo mágico. Porque então, ao seu redor, tudo passa. Por tudo ao redor da consciência da pessoa, em círculo, pela consciência redonda da pessoa, vê como passam os distintos aconteceres, com suas duas caras, com suas coisas, com suas duas posições, as circunstâncias, etc., os triunfos e as derrotas, o êxito e o fracasso. Tudo tem duas caras, e a pessoa, situada no centro, reconcilia os opostos, já não teme a um fracasso econômico, já não seria capaz de explodir os miolos porque perdeu sua fortuna da noite à manhã, como fizeram muitos jogadores do cassino de Monte Carlo. Perdem sua fortuna e se suicidam, já não vão a sofrer pelas traições de seus amigos, se faz invulnerável ao prazer e à dor. Vejam vocês o extraordinário, o maravilhoso. Mas se nós não aprendemos a viver dentro do círculo, se não nos situamos exatamente no dutão, ponto central do círculo mágico, continuaremos como estamos, expostos à lei trágica e em mudança do pêndulo, que é completamente mecânica e 100% dolorosa. Assim, meus queridos amigos, devemos aprender a viver inteligentemente, conscientemente, isso é óbvio. Desgraçadamente, toda a humanidade está submetida à lei do pêndulo. Olhamos como a mente passa de um lado a outro, isso é fatal. Eu vi, pois, que não há ninguém, em realidade de verdade, que não este submetido à questão essa das objeções. Chegará algum e nos diz uma coisa, alguma frase, o que é o primeiro que ocorre? Objetar, colocar tal ou qual objeção. É a lei do pêndulo, diga-me que eu te direi, me derrubas e eu te derrubo depois. Conclusão, dor. Vale mais que não, isso é terrível. Por que temos que estar colocando objeções, irmãos? Me vem neste momento à mente um caso interessante. Faz muito, mas muitíssimos anos, achando-me no mundo astral, em Od, no Sefirot HOD, internado nesse Sefirot, tive que invocar a um deiduso, anjo ou Elohim, como vocês queiram denominá-lo, ou Deva. Algo me disse aquele deiduso e de imediato objetei e trouxe à tona a antítese. Em forma muito vulga lhes diria a vocês que refutei. Eu esperava que o deiduso aquele discutisse comigo também, mas não aconteceu assim. Aquela seidade me escutou com infinito respeito e profunda veneração. Argumentei muitíssimos conceitos e quando conclui, que pensava que ia tomar a palavra para rebater-me, com um grande assombro vi que fez este sinal, se inclinou reverentemente, deu as costas e se foi, deu meia volta e se foi. Me deu uma lição extraordinária, não objetou nada. Obviamente, aquele deiduso havia passado mais além das objeções. Sim, é indubitável que as objeções pertencem à lei do pêndulo.
Enquanto se esteja objetando, está submetido à lei do pêndulo. Todo mundo tem direito a emitir suas opiniões, cada qual é livre de dizer o que queira. Nós devemos, simplesmente, escutar ao que está falando, com respeito. Terminou de falar? Nos retiramos. Claro, alguns não procedem assim, ou não procederão nessa forma. Por orgulho dirá: eu não me retiro. Eu tenho que dar-lhe na torre. Eis aí o orgulho supino, intelectualoide. Se nós não eliminarmos de si mesmo o eu do orgulho, é óbvio que tão pouco lograremos jamais a liberação final. O melhor é que cada qual diga o que tem que dizer e não lhe coloquemos objeções, porque cada qual é livre de dizer o que queira, simplesmente. Mas a pessoa sempre vive colocando objeções, as coloca ao interlocutor e as coloca a si mesmo também. Claro, isto não significa que não exista o agrado e o desagrado, é óbvio que existe. Suponhamos que a qualquer de nós nos coloca a limpar uma pocilga, onde vivem os porcos, acredito que este não seria, precisamente, um trabalho muito agradável. Teríamos direito a que não nos parecesse agradável, mas uma coisa é que não nos pareça agradável tal trabalho e outra muito diferente é que nós coloquemos objeções, que comecemos a protestar. Que porcaria é esta, meu Deus! Nunca acreditei que eu fosse a cair tão baixo. Ai de mim! Desgraçado de mim, etc., etc., limpando uma pocilga de porcos. No que vim a parar? Bom, com isso o único que se consegue é fortificar completamente, pois, os eus da ira, do amor próprio, do orgulho, etc. Também, está o caso de uma pessoa que, no princípio, nos desagrada é que me cai tão gorda essa pessoa. Mas uma coisa é que nos desagrade, em princípio, e outra coisa é que nós estejamos colocando objeções, que estejamos protestando contra essa pessoa, mas é que tal pessoa me cai mal, esta pessoa é um problema, e que estejamos buscando subterfúgios para apunhalá-la, para eliminá-la. Com as objeções, o único que conseguimos é multiplicar a antipatia em nós, robustecer o eu do ódio, robustecer o eu do egoísmo, o eu da violência, do orgulho, etc. Como fazer, neste caso em que uma pessoa não nos é grata? É que todos devemos de nos conhecer a si mesmos, para ver por que não nos é grata essa pessoa. Poderia acontecer que essa pessoa está exibindo alguns dos defeitos que nós possuímos. Se tem o eu do amor próprio, dentro, e se alguém exibe alguns desses defeitos interiores, pois obviamente, esse alguém nos cai mal. De maneira que, em vez de nós estarmos colocando objeções sobre essa pessoa, protestando, brigando, mais bem devemos autoexplorar-nos, para conhecer qual é esse elemento psíquico que carregamos interiormente que origina essa antipatia. Pensemos que se nós descobrirmos tal elemento e o dissolvermos, a antipatia cessa. Mas se nós, em vez de investigar-nos a si mesmos colocamos objeções, protestamos, trovejamos, relampejamos contra esse alguém, robustecemos o eu, isso é indubitável. Dentro do mundo do intelecto, não há dúvida que sempre estamos colocando objeções. Isto produz a divisão intelectual. Se divide a mente entre tese e antítese, e se converte em um campo de batalha que destroça o cérebro. Observem vocês como essas gentes que se dizem intelectuais, estão cheias de estranhas manias, alguns deixam o cabelo bagunçado, se arranham espantosamente, etc., fazem 50.000 palhaçadas. Claro, produto de uma mente mais ou menos deteriorada, destruída pelo batalhar das antíteses. Se a todo conceito lhe colocamos uma objeção, termina nossa mente brigando sozinha. Como consequência, vêm as doenças ao cérebro, as anomalias psicológicas, os estados depressivos da mente, o nervosismo, que destrói órgãos muito delicados, como os do fígado, coração, pâncreas, baço, etc. Mas se nós aprendemos a não estar fazendo objeções, senão que cada qual pense como lhe dê engana, que cada qual diga o que queira, terminaram essas lutas dentro do intelecto e em seu lugar virá uma paz verdadeira. A mente das pobres gentes está brigando a toda hora, brigam entre si, espantosamente, e isso nos conduz por um caminho muito perigoso, caminho de doenças ao cérebro, de doenças a todos os órgãos, destruição da mente. Muitas células são queimadas inutilmente. Há que viver em santa paz, sem colocar objeções, que cada qual diga o que queira e pense o que lhe dê engana.
Nós não devemos colocar objeções, que assim marcharemos como deve ser, conscientemente. Assim que há que aprender a viver. Desgraçadamente não sabemos viver, estamos metidos dentro da lei do pêndulo. Agora que sim eu reconheço aqui, conversando com vocês, que não é coisa fácil não colocar objeções. Saímos nós daqui, agarramos nosso carrinho, de repente, mais adiante, alguém nos ultrapassa pela direita, nos corta. Bom, se não dizemos nada, pelo menos tocamos a buzina em sinal de protesto. Ainda seja fazendo soar a buzina, mas protestamos. Que alguém nos disse algo, em um momento em que abandonamos a guarda, e certo que protestamos, colocamos objeções. É muito difícil, espantosamente difícil não colocar objeções. No mundo oriental, isto foi refletido profundamente, também no mundo ocidental. Eu acredito que há vezes em que há necessidade de apelar a um poder que seja superior ao nosso, se é que queremos libertar-nos dessa questão das objeções. Em certa ocasião, em que ia um monge budista caminhando, por lá pelas terras essas do mundo oriental, em um inverno espantoso, cheio de gelo e de neve e de bestas selvagens. Claro, isso lhe proporcionava sofrimentos ao pobre monge, naturalmente protestava, colocava suas objeções. Mas teve sorte o pobre, quando esteve desmaiando, em meditação lhe aparece Amitabha, quer dizer, Amitabha, em realidade de verdade, é o Deus interno de Gautama, o Buda Sakyamuni, e lhe entregou um mantra para que pudesse, pois, sustentar-se forte e sem fazer objeções. Algo que lhe ajudasse para não estar protestando, a cada momento, contra si mesmo, contra a neve, contra o gelo, contra o mundo. Esse mantra é utilíssimo, os irei a vocalizar bem para que os gravem em sua memória e para que fique gravado também nestas fitas que trazem vocês aqui, em seus gravadores. Gaatiei, Gaatiei, Gaatiei. Melhor é que o soletre, Gate. Esse mantra, tenho entendido que lhe permitiu àquele monge budista abrir o olho de Dangma, e isso é interessante, se relaciona com a iluminação interior profunda, e com o vazio iluminador. Teve necessidade dessa ajuda, pois, por que não é tão fácil deixar de colocar objeções? Um momento que descuide a guarda, e está colocando objeções a tudo, à vida, ao dinheiro, à inflação, ao frio, ao calor, etc., etc., etc. Muitos protestam porque está fazendo frio, protestam porque está fazendo calor, protestam porque não tem dinheiro, protestam porque os picou um mosquito, por tudo estão protestando. Quando a pessoa em realidade de verdade, vive fazendo objeções, se prejudica horrivelmente, porque o que ganhou por um lado, dissolvendo o ego, por outro está destruindo com as objeções. Se a pessoa está lutando por não sentir ira, mas se está colocando objeções, pois volta e colhe força o demônio da ira. Que está fazendo a luta terrível por eliminar o demônio do orgulho, mas se coloca objeções à má situação, a isso ou aquilo, pois volta a fortificar esse demônio. Que está fazendo uns esforços para acabar com a abominável luxúria, mas se coloca objeções em um instante dado, que porque a mulher não quer ter relações sexuais com ele, ou a mulher que porque o homem não a busca, e 50.000 objeções assim pelo estilo, pois, está fortificando o demônio da luxúria. De maneira que se por um lado estamos lutando por eliminar os agregados psíquicos e pelo outro lado os estamos fortificando, simplesmente nos estancamos. Assim que se vocês querem, em realidade de verdade, desintegrar os agregados psíquicos tem que terminar com essa questão das objeções. Se não procedem nessa forma, se estancam inevitavelmente, não progridem de modo algum. Quero, pois, que compreendam de uma vez. Bom, até aqui por hoje a cátedra que demos. Entretanto, deixaremos aberta a porta, para as perguntas que os irmãos tenham que fazer. Vejamos, fala irmão. Estudante, mestre, se diz que o silêncio é a eloquência da sabedoria. Muitas vezes, se diz, é tão mal calar quando se deve falar, como falar quando se deve calar. E há vezes que é necessário falar, talvez em momento de defesa, quando estão atacando, talvez injustamente. Gostaria que me esclarecesse, pois, este aspecto. Mestre, se tem direito a falar, por que não é mudo nem ninguém lhe tirou a língua? Mas o que não é conveniente jamais, para nosso próprio bem, é estar fazendo objeções, estar protestando, trovejando e relampejando, porque está fazendo calor,
porque está fazendo frio, desgostoso com tudo. Isso nos conduz, naturalmente, ao fracasso. Necessitamos, repito, não fazer objeções. Se deve dizer o que tem que dizer, a verdade e nada mais que a verdade, e deixar aos outros a liberdade para que opinem como lhes dê em gana, porque cada qual é livre para dizer o que queira. Se não se procede assim, se a toda hora está fazendo objeções, destrói sua mente, destrói seu próprio cérebro e se ocasiona muito dano a si mesmo. Ademais, fortifica o ego em vez de dissolvê-lo. Há alguma outra pergunta? Estudante, há pessoas que vivem, muito convencidas de que a um momento de alegria lhe sucede um de tristeza. Quer dizer, se programa neste sentido, não se colocam dentro do círculo protetor. Evidentemente a essas pessoas lhe sucede isso, mas de uma maneira infalível, matemática. Tanto é assim, que não desfrutam dos momentos de alegria porque já, fatalmente, estão temendo o momento de tristeza. Gostaria que nos aclarasse um pouquinho isto. Mestre, essas pessoas se dão conta, realmente, que tudo na vida tem duas caras, mas desafortunadamente não se colocam no centro do círculo, não se colocam no tão. Quando se está no tão, sabe que vai a passar ao redor de si mesmo, ao redor de sua própria consciência, dentro de si mesmo, todos os acontecimentos da vida com suas duas caras, e sabe que são passageiros. Obviamente, então não se identifica nem com uma cara nem com a outra. Reconcilia os opostos mediante a síntese. Tenhamos o caso de que alguém, por exemplo, está em uma grande festa, muito contente, muito alegre. Mas a esse alguém sabe que a todo momento de alegria, lhe sucede um de dor. Mas se essa pessoa está situada no centro, no tão, então reconcilia os opostos dentro de si mesmo, em seu próprio ser, em sua própria consciência. Sei que a toda alegria lhe segue uma tristeza, mas a mim nada disto me afeta, porque tudo é passageiro, tudo passa, as pessoas passam, as coisias passam, as ideias passam, tudo passa. Portanto, pode perfeitamente viver esse acontecer, como deve ser. Uma reflexão assim, lhe permitirá a tal pessoa, estar no evento sem preocupação alguma, está consciente, sabe que está em um momento passageiro, não o alude, o entende, conhece suas duas caras. Simplesmente, vive a consciência. Ao refletir uma pessoa assim, atua na mesma forma em que atua o coração, quando na diástole se abre e recebe, acumula, organiza, elabora, para logo entrar em atividade com a sístole.